turma? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, turma, nós vamos ver mais uma aula sobre a América. Nós vimos a independência dos Estados Unidos na última aula, acho que foi esse assunto, e agora nós vamos ver a independência da América Espanhola, ok? Independência da América Espanhola, ou seja, nós vamos ver a independência dos países que foram colonizados pela Espanha, aqui na América. Então, vamos lá. Aí, vocês estão vendo aí, nessas imagens aí, dois personagens fundamentais na independência da América Espanhola. Vocês estão vendo aí San Martín e Simón Bolívar. San Martín argentino, Simón Bolívar venezuelano. Esse é argentino, esse é venezuelano. Eles são chamados libertadores da América, porque são eles que vão libertar a maior parte dos países da América, colonizado pela Espanha. São eles que vão libertar. Aliás, gente, é por isso que aquele campeonato de futebol chamado Libertadores da América, é por isso que recebe esse nome, em homenagem a San Martín e Simón Bolívar, porque eles são chamados, considerados Libertadores da América. Aí você diz, professor, e eles libertaram o Brasil também? Não, o Brasil não. O Brasil, quem proclamou a independência do Brasil foi Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I não faz parte dos libertadores da América, porque Dom Pedro I só proclamou a independência do Brasil. E eles vão proclamar a independência de vários países, esses dois aqui, ó, de vários países, certo? Então vamos lá. Divisão colonial. Olha como era dividida a América Espanhola, ó. Era dividida em vice-reinos e em capitanias. Vice-reinos e capitanias. Era assim que era dividida a América Espanhola. Ou seja, esses países aqui, ó, colonizados pela Espanha, certo? Aqui, ó, é a América Portuguesa. Aqui não entra. Aqui a América Portuguesa foi colonizada por Portugal. Era quem? O Brasil. Então, a América Portuguesa não faz parte da América Espanhola. A América Espanhola são esses aqui, ó. Isso é onde tem vice-reinos e capitanias. Aqui, ó, onde tem vice-reinos e capitanias. Os vice-reinos tinham funções administrativas, certo? Eles faziam as leis, executavam as leis, eles fiscalizavam, certo? Ele fazia todo, administrava de uma forma geral. Já as capitanias tinham funções defensivas. As capitanias, a função era defender a América Espanhola. Bom, independência da América Espanhola. Olha, turma, aqui vocês têm 5 antecedentes e nós temos que aprender cada um desses antecedentes, mas é fácil demais, não se preocupe. Vocês já viram tudo isso, em outros assuntos, não se preocupe. Antecedentes, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o que era que estava acontecendo no mundo para chegar à independência da América Espanhola? O que era que estava acontecendo no mundo? Ou o que aconteceu no mundo que levou à independência espanhola? É isso que são os antecedentes. Então vamos lá, ó. Ideias iluministas, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, invasões napoleônicas e Revolução Industrial. Nós vamos falar sobre cada uma delas, brevezinho, rapidinho. Aqui do lado vocês têm um mapa que aponta o ano onde cada nação dessa foi libertada, se tornou independente, o ano da independência de cada país da América Espanhola, Então vamos lá. Então são cinco antecedentes, vamos dizer cada um deles, ó. O primeiro é as ideias iluministas. O iluminismo chegou à América por causa dos estudantes crioulos que chegavam da Europa. Gente, crioulos, na verdade, aí está escrito errado, é assim, ó, crioulos, com um O e 2 L. O que são os crioulos? Os crioulos, gente, são ricos, são pessoas ricas, donos de terras aqui da América. Eles eram descendentes de espanhóis, mas que nasceram aqui na América. Eram ricos, poderosos, proprietários de terras, certo? Então, os filhos desses crioulos iam estudar na Europa e quando voltaram da Europa trouxeram as ideias iluministas, que nós já falamos sobre as ideias iluministas, aquelas ideias de liberdade, de respeito, de igualdade, de tolerância.
aquelas ideias que era contra a colonização. Então esses caras trouxeram isso e começaram a espalhar para toda a América Espanhola, certo? Então, o outro antecedente, independência dos Estados Unidos, independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos é um exemplo, tornou-se um exemplo a ser seguido por todos os povos da América. Por que a independência dos Estados Unidos se tornou um exemplo a ser seguido? Porque a independência dos Estados Unidos foi proclamada baseada nos ideais iluministas. É a primeira nação democrática da América, ou do mundo, é os Estados Unidos, certo? E a independência dos Estados Unidos foi baseada nas ideias iluministas. Então todos queriam seguir a ideia de independência dos Estados Unidos. Bom, a outra, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, gente, também, foi o principal movimento burguês do século XVIII. Você sabe que a Revolução Francesa foi proclamada, foi feita pela burguesia, no qual a iniciativa contra o absolutismo tentou impor um governo iluminista na América Espanhola. Ou seja, a Revolução Francesa tentou criar aqui na América um governo iluminista. Ou seja, a Revolução Francesa vai dizer o seguinte, que é contra a colonização, que é contra a escravidão. Então isso vai influenciar aqui na América. A América vai começar a querer ficar independente por causa da Revolução Francesa, por causa das ideias pregadas pela Revolução Francesa. Bom, as invasões napoleônicas também foram causas. Por que as invasões napoleônicas foram causas da independência da América Espanhola? Vamos entender aqui. Napoleão Bonaparte, que era o imperador francês, invadiu a Espanha e colocou no trono espanhol seu irmão José Bonaparte. Aqui José Bonaparte. Napoleão invadiu praticamente a Europa toda, gente. Vocês sabem que Napoleão só não conseguiu invadir a Inglaterra, porque era uma ilha. Por isso que Napoleão decretou o bloqueio continental lá na Inglaterra, certo? Então Napoleão invadiu toda a Europa e Napoleão invadiu a Espanha. Quando Napoleão invade a Espanha, Napoleão coloca no trono espanhol o sobrinho dele, José Bonaparte. Só, gente, que quando o sobrinho dele, José Bonaparte, assume o trono da Espanha, todas as colônias da Espanha na América começam a se desestabilizar. Essas colônias começam a ficar tensas, começam a ficar sem rumo e elas vão começar a procurar a sua independência. Aproveitando o caos que está a Espanha, elas também começam a aproveitar e querer se tornar independentes. Essa mudança, ou seja, a mudança de trono, quando Napoleão tirou o rei da Espanha e colocou o sobrinho dele, aliás, o irmão dele, José Bonaparte, desestabilizou o reino espanhol e contribuiu para os movimentos de independência da América Espanhola. Ok? Então vamos lá, vamos para o último antecedente. O último antecedente é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial na Inglaterra foi responsável do apoio dos ingleses à independência da América Espanhola, pois eles tinham interesse em explorar mão de obra barata, além de conquistar mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas. Olha só, quando aconteceu a Revolução Industrial, vocês sabem que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, certo? E a Inglaterra começou a produzir muitos produtos. A indústria inglesa cresceu de forma assustadora. E a Inglaterra precisava de mercado para vender esses produtos. A Inglaterra precisava. Então a Inglaterra começou a ajudar as colônias, todas as colônias do mundo todo. A Inglaterra começou a ajudar essas colônias a se tornar independentes. Porque se essas colônias se tornassem independentes, essas colônias poderiam comprar os produtos da Inglaterra, os produtos industrializados da Inglaterra. Além de comprar os produtos da Inglaterra, essas colônias também poderiam vender as matérias-primas para a Inglaterra. Mas para que isso acontecesse, essas nações tinham que se tornar independentes. Essas colônias têm que se tornar independentes. Porque o que vai acontecer, gente, olha, quando uma nação é independente, ou quando uma nação coloniza outra, por exemplo, o Brasil, quando era colônia de Portugal, o Brasil era obrigado a seguir um acordo político chamado de Pacto Colonial. O que era esse pacto colonial? Era um acordo de exclusivismo econômico.
Por exemplo, o Brasil só podia comprar e vender de Portugal. Assim como esse pacto colonial também existia com toda a América Espanhola e a Espanha. A América Espanhola só podia comprar e vender da Espanha. Era o pacto colonial. Então, a Inglaterra, era interessante para a Inglaterra que esse pacto colonial fosse quebrado, para poder a Inglaterra poder comercializar com essas colônias, com essas antigas colônias espanholas. Mas para esse pacto ser quebrado, as nações tinham que se tornar independentes, certo? Mas antes mesmo das nações se tornarem independentes, grupos ricos da América Espanhola vai começar a lutar pela independência e eles mesmos vão quebrar o pacto colonial. Olha aí, quebra do pacto colonial. Olha só, o pacto colonial obrigava as colônias a comercializarem com suas metrópoles. Olha o que eu falei. O pacto colonial obrigava as colônias a comercializar com suas metrópoles, ou seja, as colônias só podiam comprar ou vender da metrópole. Gente, a metrópole é o país colonizador. Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil era colônia e Portugal era a metrópole. Então, existiam as colônias da Espanha aqui na América. A Espanha era o quê? A metrópole dessas colônias. Então, o pacto colonial obrigava as colônias a comercializar com suas metrópoles, ou seja, com seus países colonizadores. Mas, com as invasões de Napoleão, os líderes locais chapetones, gente, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês uma pirâmide social, uma pirâmide da sociedade da América Espanhola, e vocês vão ver que os chapetones estão lá no topo. Os chapetones é a primeira classe, é a classe mais importante da América Espanhola. Depois dos chapetones vem os crioulos. Os chapetones eram espanhóis que vieram para a América, colonizar a América, ricos, poderosíssimos. Os crioulos geralmente eram filhos desses chapetones ou não, mas que os crioulos nasceram aqui na América e se tornaram ricos e poderosos, certo? Muitos desses crioulos foram filhos de chapetones, mas os chapetones, eles são os descendentes diretos ou os próprios espanhóis que vieram para cá e se tornaram poderosos. Então, com as invasões napoleônicas, os líderes locais, os chapetones, se recusavam a manter esse acordo e passaram a lutar pela independência. Ou seja, tanto os chapetones quanto os crioulos queriam quebrar o pacto colonial, porque com as invasões de Napoleão na Espanha, como eu disse, a Espanha estava um caos. As colônias espanholas ficaram sem rumo, ficaram desestabilizadas. Então os líderes de cada dessas colônias espanholas, principalmente os chapetones e os crioulos, começaram a querer quebrar o pacto colonial. Para que esse pacto colonial fosse quebrado, tinha que transformar essas colônias em países independentes, certo? Bom, está aí a Sociedade da América Espanhola, turma, Sociedade da América Espanhola. Olha só, aqui está meio apagado, mas vocês vão ver quando vocês estiverem vendo na tela do computador, de televisão, são chapetones, os chapetones, a setinha, nascidos na Espanha, que representavam os interesses metropolitanos. Eles nascidos na Espanha, que moravam aqui na América, que representavam os interesses da metrópole. Eles também vão se virar, eles vão querer a independência da América Espanhola. Aqui, crioulos, esse de vermelho, a setinha, elite colonial, descendentes de espanhóis nascidos na América, eram poderosos e ricos também, descendentes dos chapetones ou de espanhóis que nasceram aqui na América. Aqui, mestiços, é a mistura de branco e índio, certo? Homens livres, trabalhadores braçais, desqualificados, não tinha valor nenhum, certo? E tinha aqui os indígenas, aqui de verde, os indígenas, a grande maioria da população trabalhava forçado, trabalhava na mita, aqui mita e encomienda, que a gente vai falar da mita e da encomienda nesse instante. E tinha os escravos, tinha escravos sim, os negros, mas eram poucos, não eram tantos assim. E eles ficavam mais nas Antilhas. As Antilhas, gente, são algumas ilhas que ficam ali na América Central, certo? No continente americano,
tem a América Central, e na América Central tem algumas ilhas. Algumas dessas ilhas são as Antilhas. Lá tem Cuba, tem o Haiti, tem Jamaica, tem as Bahamas e tem as Antilhas também, ok? Bom, olha aí, ó. Esse tipo de trabalho é encomenda e amita. A encomenda e a mita era onde os indígenas trabalhavam. Ó, aqui é mita e encomenda. Os indígenas trabalhavam nisso. Vamos entender o que era. Bom, o que era a encomenda? Esse regime deixava comunidades indígenas inteiras sob o cuidado de um encomendeiro. Por isso que é o nome encomenda, um responsável, que poderia utilizar a mão de obra dos índios para o desenvolvimento de atividade agrícola ou extração de metais preciosos. Ou seja, na encomenda, os índios eram obrigados a trabalhar na extração de minério. Eram obrigados. Gente, tanto na mita, tanto na encomenda quanto na mita, os trabalhadores eram obrigados a trabalhar. Em algumas delas, eles ganhavam pagamentos insignificantes. Em outros, em troca do trabalho, eles ganhavam o direito de frequentar a escola, por exemplo. Certo? A mita, o que era a mita? Nesse sistema de trabalho, amplamente empregado na extração e benefício de minérios, os índios eram escalados por sorteio para uma temporada de serviços compulsórios. Ou seja, os espanhóis chegavam nas tribos indígenas e sorteavam alguns índios para trabalhar por um determinado tempo, trabalhava como escravo. Compulsório é obrigatório, certo? Em troca eles prometiam, por exemplo, a educação, uma educação cristã para os índios, ok? Mas vocês observam, em qualquer um desses tipos de trabalho, o interesse dos espanhóis era explorar o ouro, a prata, explorar o minério, porque era a única coisa que os espanhóis queriam, explorar a mineração. E os índios eram forçados a trabalhar. Bom, vamos falar agora de alguns países. A gente vai falar aqui de uns 3 ou 4 ou 5 países, não sei bem o certo, que ficaram independentes nesse processo, certo? E assim a gente vai dar destaque a esses 4 ou 5 países. Agora foram dezenas de países que ficaram independentes. Vocês viram lá no mapa que tinha a data de cada um, o tanto de países, ok? Bom, independência da Ilha de São Domingos. A Ilha de São Domingos é hoje o país que a gente chama de Haiti. Chama-se Ilha de São Domingos. A Ilha de São Domingos é tudo isso aqui, olha gente. Pertencia à Espanha, a Ilha de São Domingos. Na verdade, essa ilha era chamada de Ilha Espanhola. Olha o nome aqui, ó. Ilha Espanhola, com H mesmo, Espanhola, e pertencia à Espanha. Só que a França chegou e entrou em guerra com a Espanha e tomou esse pedaço de terra aqui, ó, da Espanha. E esse pedaço de terra aqui, da Ilha Espanhola, que é tudo isso, a França tomou esse pedaço de terra da Ilha Espanhola e chamou de Ilha de São Domingos. Então esse pedaço de terra aqui vai se chamar Ilha de São Domingos e vai pertencer à França. E é esse pedaço de terra que vai dar origem ao país que a gente chama de Haiti. Na verdade, a Ilha Espanhola antigamente é hoje esses dois países aqui, ó, o Haiti e República Dominicana. Certo? Vou repetir, ó. A Ilha Espanhola era tudo isso aqui, pertencia à Espanha. Mas aí a França veio e tomou esse pedaço de terra da Ilha Espanhola. E esse pedaço de terra aqui, a França chamou de Ilha de São Domingos. Que Ilha de São Domingos vai ficar independente e vai se chamar Haiti. Certo? Bom, vamos continuando falando da Ilha de São Domingos. A Ilha de São Domingos tinha um líder escravo chamado de Toussaint Louverture. É um líder, Toussaint Louverture. Em 1794, Robespierre aprova o fim da escravidão nas colônias. Vocês estão lembrados, turma, de Robespierre, da Revolução Francesa? Robespierre, ele era líder dos jacobinos. Os jacobinos eram um grupo político que fez parte da Revolução Francesa, que pertencia ao povão e à pequena burguesia. Robespierre, então, era líder desses jacobinos. E os jacobinos
dominaram a Convenção. A Convenção foi uma fase da Revolução Francesa. E durante a Convenção, quando Robespierre dominou os jacobinos, Robespierre fez um decreto. Qual foi o decreto? Robespierre aprova o fim da escravidão nas colônias. Ou seja, essa ilha aqui, a ilha de São Domingos, que pertencia à Espanha, Robespierre disse: a partir de agora, a França não aceita mais a escravidão em suas colônias. Quando a França diz isso, que não aceita mais a escravidão em suas colônias, esse cara aqui, Toussaint de Louverture, ele começa uma luta para acabar com a escravidão. E ele consegue acabar com a escravidão no Haiti, na ilha de São Domingos, que ainda não é o Haiti, é a ilha de São Domingos. Então, Toussaint de Louverture, ele acaba com a escravidão lá na ilha de São Domingos, porque Robespierre, em 1794, disse que não existia mais escravidão nas colônias francesas. Só que vocês sabem que Napoleão assume o poder em 1799. Napoleão assume o poder. E Napoleão ele cria o Código Civil Napoleônico, em próprio 1801 também. E Napoleão, quando ele cria o Código Civil Napoleônico, ele diz o seguinte: ele diz, não, a França tem que ter escravidão mesmo em suas colônias. A França não pode acabar com a escravidão em suas colônias. Só que lá na ilha de São Domingos já tinha acabado a escravidão. Eles mesmos se declararam livres, Toussaint Louverture. Aí o que acontece? Napoleão manda as tropas para lá. Manda as tropas para lá e começa uma guerra entre os escravos e as tropas de Napoleão. Só que Napoleão mandou poucos homens e os escravos derrotaram essa tropa de Napoleão, os soldados, e os escravos mataram, gente, todos os brancos do Haiti. Todos os brancos do Haiti foram mortos. Os brancos que não foram mortos porque fugiram do Haiti. E o Haiti, então, aliás, e a República de a ilha de São Domingos se declara independente em 1804, a ilha do Haiti, consolidação da independência. Agora, olha que interessante, primeira república governada por ex-escravos, ou seja, a República de São Domingos, a ilha de São Domingos, passa a se chamar Haiti, onde vai ser governado por ex-escravos. O Haiti hoje, gente, só tem negros, porque todos os brancos que ficaram no Haiti foram mortos nessa guerra pela independência. Governo popular, quer dizer, do povo, governo de ex-escravos. Por causa disso, os Estados Unidos não reconhecem a independência e proíbem o comércio do Haiti. Por que os Estados Unidos não reconheceu a independência do Haiti? Porque foi uma independência feita por negros. E os Estados Unidos não aceitavam que os negros se tornassem independentes. Os Estados Unidos não aceitavam hipótese nenhuma. Aí os Estados Unidos, inclusive, proíbem o comércio com o Haiti. Em 1838, a França, o Haiti, para poder a França aceitar a independência do Haiti, a França teve que o Haiti teve que pagar 60 milhões de francos à França. Gente, o Haiti já era um país pobre. Era um país pobre porque os ricos foram mortos ou fugiram. Só ficou pobre no Haiti. E para a França reconhecer a independência do Haiti, o Haiti teve que pagar 60 milhões de francos suíços. Franco é o dinheiro da França, certo? Franco suíço é o dinheiro da Suíça. O franco era o dinheiro da França naquela época. Pagou de franco suíço. Então o Haiti, que era pobre, se tornou mais pobre ainda, mas confirmou sua independência. Mas até hoje, por causa disso, por causa da proibição do comércio que os Estados Unidos proibiu assim que o Haiti declarou independente, e por causa dessa indenização que teve que pagar a França, o Haiti até hoje é um dos países mais pobres da Europa, até hoje. Está aí a imagem aqui dos escravos matando os brancos, da revolta para garantir a independência, e está aqui a bandeira do Haiti. Bom, o processo de independência do México é outro país que a gente vai falar aqui. Olha só, turma, entre 1810 e 1813, os padres Miguel Hidalgo e José Morelos lideraram o movimento pela independência, mas foram traídos pelos crioulos e chapetones elite. Está aí o padre Miguel Hidalgo e José Morelos. Gente, uma curiosidade que eu vou falar para vocês. Em quase todos, fora o Haiti,
em quase todos os países, aliás, em todos os países da América Espanhola, o povo vai começar a revolução, a luta pela independência, mas são os ricos, os chapetones e os crioulos que vão tomar a frente da independência, porque os chapetones e crioulos ficam com medo dos pobres, do povão, tomar a frente da independência e depois o povo querer governar o país. Então os ricos vão tomar a frente. É o que acontece aqui no México. Esses padres, junto com o povo, começam a liderar um movimento pela independência. Só que quando o movimento já estava grande, crescendo, os crioulos e os chapetones, com medo, tomam a frente da revolução, tomam a frente desse movimento de independência, certo? Tomam a frente. Em 1821, ainda sobre a independência do México, em 1821, com o Tratado de Córdoba, o general Agustín de Iturbide, que é esse cara aqui, que é um crioulo, Agustín de Iturbide, esse cara aqui é um crioulo, liderou os crioulos e se autoproclamou imperador do México em 1821, mas só governou até 1823. Ou seja, em 1821, o México se torna independente, só que o México vai ser governado por um crioulo que se proclama imperador, ou seja, um crioulo, que era aqueles ricos que nasceram aqui na América, certo? Que nasceram aqui na América, que eram descendentes de espanhóis que nasceram aqui na América. Esse cara, Agustín de Iturbide, ele proclama independência não, ele se autoproclama imperador, certo? Porque todo o movimento de independência foi feito por esses padres aqui, o padre e o povo, certo? Todo, o padre e o povo. Mas na hora de assumir o governo, quem vai assumir é esse cara aí, o crioulo Agustín de Iturbide. E ele se autoproclama imperador. E ele começa a governar de uma forma, com uma ditadura. Ele começa a governar com mão de ferro, com autoritarismo. Os próprios crioulos vão tirar ele do governo e vai proclamar a república no México. Olha aí, liderou os crioulos, esse cara aqui, proclamou e se autoproclamou imperador do México, mas só governou até 1823, quando os outros crioulos, insatisfeitos com o autoritarismo de Iturbide, o depuseram e proclamaram a República Mexicana, certo? Bom, a independência do Peru, o outro país que a gente fala sobre isso. O mestiço José Gabriel, que é esse cara aqui, José Gabriel, liderou em 1780 uma revolta contra os abusos da colonização espanhola na região do atual Peru. Então esse cara, ele vai liderar um movimento contra o abuso, certo? A opressão da Espanha no território do atual Peru, ok? Como ele era descendente direto do imperador dos Incas, os Incas teve um imperador chamado Tupac Amaru, e esse José Gabriel, dizem que ele era descendente do último imperador dos Incas, porque os Incas viviam na região do Peru, e como ele era descendente dos últimos imperadores dos Incas, José Gabriel passou a ser chamado de Tupac Amaru II, Tupac Amaru II, ok? Então vamos continuar aí, sobre a independência do Peru. Tupac Amaru pediu apoio dos crioulos, mas não teve êxito. Olha o que eu falei para vocês, os crioulos são os ricos, os poderosos, junto com os chapetones. Tupac Amaru, ou seja, José Gabriel, pede apoio aos crioulos, só que os crioulos dizem, não, nós não vamos apoiar o povo não, a gente não quer o povo no poder, pelo contrário, o crioulo vai lutar contra eles. Então olha só, os crioulos se uniram para combater Tupac Amaru, quer dizer, os crioulos vão se unir com a Espanha para combater Tupac Amaru, mas só que depois os próprios crioulos se voltam contra a Espanha e proclamam a independência do Peru. Os espanhóis ajudaram os crioulos a combater Tupac Amaru. Tupac Amaru foi preso e condenado à morte em 1781. Aqui está uma imagem, gente, de 4 cavalos, talvez não dá para ver direito, né? Tem que ser uma imagem maior, grande. Tupac Amaru aqui, sendo o cavalo amarrado nas 2 pernas e nos 2 braços, e cada um puxa em direções opostas Tupac Amaru, certo? Após a morte de Tupac Amaru, o processo de independência do Peru continuou com San Martín e Simón Bolívar, aqueles libertadores da América, tá vendo? Aqueles libertadores da América.
que proclamou a independência e república no Peru em 1821. Na verdade, está aqui a bandeira do Peru, no dia 28 de julho de 1821 é a independência do Peru, ok? Agora nós vamos ver um pouco do processo de independência conduzido por San Martín, certo? Quais foram os países que foram libertados por San Martín? É isso que a gente vai ver aqui, ok? Então olha só, independência do vice-reino do Prata. O vice-reino do Prata, por esse amarelozinho aqui, ó, certo? San Martín, San Martín, como eu disse, ele é argentino. Simão Bolívar é venezuelano. San Martín vai, toda essa região aqui, ó, vice-reino do Prata e do Chile aqui, ele vai declarar independência, certo? Olha, o vice-reino do Prata vai se chamar Províncias Unidas do Rio do Prata. Isso foi decidido no Congresso de Tucumã. Tucumã hoje é uma cidade argentina. O Congresso de Tucumã em 1816, ou seja, o Congresso de Tucumã em 1816 se reuniu sob a liderança de San Martín e disse: agora, a partir de agora, essas Províncias Unidas, o vice-reino do Prata vai se chamar Províncias Unidas do Rio do Prata, certo? Em 1816. A independência do Chile em 1818 e do Peru em 1821, isso aí vocês já viram. Bom, San Martín, quando ele declara, olha só, quando ele declara aqui, gente, a Províncias Unidas do Rio do Prata em 1816, é como se ele queresse, é como ele declarasse a independência de toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, certo? Era como se fosse um país só chamado Províncias Unidas do Rio da Prata. Só que em 1818 o Chile sai, o Chile se proclama independente, certo? O Chile sai, mas o Chile sai da aliança, mas essa independência tinha sido proclamada por San Martín em 1816, certo? Mas aí o Chile sai das asas de San Martín. Então, para o Chile, a independência foi em 1818. Mas em 1816, essas Províncias Unidas do Rio do Prata já não pertenciam mais à Espanha. É que San Martín queria formar um país só, certo? Queria formar um país só. Olha, San Martín encontra dificuldade para governar. San Martín encontra dificuldade para governar o quê? As Províncias Unidas do Rio da Prata. Ele encontra dificuldade para governar. E com isso, as elites de cada país, os ricos de cada país, de cada região, de cada região das Províncias Unidas do Rio da Prata, começa a ficar insatisfeito com o governo desse cara aqui, ó, San Martín. Então San Martín, vou repetir, San Martín passa a governar as Províncias Unidas do Rio do Prata. As Províncias Unidas do Rio do Prata era aqui, ó, pertencia à Espanha, que chamava Vice-Reino do Prata. Aí San Martín declara a independência dessa região e passa a chamar essa região de Províncias Unidas do Rio do Prata. Essas Províncias Unidas do Rio do Prata não ficam satisfeitos com o governo de San Martín, certo? Não fica. Então, os líderes de cada região começam a não aceitar o governo de San Martín. Então, cada país começa a sair. O Chile saiu, depois o Paraguai sai, o Uruguai, olha aí, o Brasil anexa o Uruguai, o Brasil vai lá, toma o Uruguai, que a gente vai falar sobre isso depois. O Brasil toma o Uruguai, o Paraguai sai da aliança, aí só restou a Argentina. Aí as Províncias Unidas passam a se chamar Argentina hoje. Mas as Províncias Unidas do Rio do Prata passam a se chamar Argentina depois que Chile saiu, depois que o Brasil tomou o Uruguai, depois que o Paraguai saiu. Aí passa a se chamar Argentina. Caudilismo. O caudilismo, gente, vocês já ouviram falar no Nordeste, que aqui no Nordeste já teve uma época dos coronéis, aqueles grandes fazendeiros, poderosos fazendeiros, que mandavam em toda a região, que tinha uma espécie de exército particular, que tinha pistoleiros, capangas, controlado por eles, que tinha muitas terras. Então, o caudilismo é como se fossem esses coronéis do Nordeste. O caudilismo era como se fossem esses coronéis aqui, ó, lá da América Espanhola, principalmente da Argentina. São eles que vão controlar a política dos países depois que eles ficaram independentes. São esses aí, que é chamado de caudilismo. O caudilismo exerceu um papel relevante na organização política das ex-colônias espanholas.
principalmente na Argentina. O caudilho era descendente da elite crioula, aquela elite rica, aquela elite local, que era descendente de espanhóis, mas que nasceu na América, que disputaram o poder local. Então, quando os países, as colônias da América Espanhola se tornaram independentes, o poder político passaram para a mão dos caudilhos, que eram descendentes dos crioulos, grandes donos de terras poderosos, poderosíssimos, e andavam armados, assim como os coronéis fazendeiros nossos aqui. Agora vamos falar de Simão Bolívar. A gente falou do San Martín, vamos falar de Simão Bolívar. Simão Bolívar é venezuelano, ele vai controlar aquela região lá da Venezuela, da Colômbia, certo? Simão Bolívar é a união dos povos da América Espanhola. As nações independentes deveriam se unir, era o que pensava Simão Bolívar. Simão Bolívar dizia que todas as nações independentes da América deviam se unir para formar um só país. Mas é claro que isso não vai acontecer, né, turma? A região que ele vai unir só vai ser aqui, ó, o norte da América do Sul. O norte da América do Sul. Formação da Gran Colômbia. Ó, a Gran Colômbia é essa região aqui, e a Gran Colômbia tem 3 países, ó. Os 3 países que formam a Gran Colômbia é, ó, esse aqui de amarelo, que chama Nueva Granada. A Nueva Granada vai dar origem depois à Colômbia, mas antes se chamava Nueva Granada, esse país aqui, ó, tá aqui na legenda, ó, Nueva Granada. Aí tem o Equador aqui de roxo, certo? E tem a Venezuela aqui de verde. Então, esses 3 países juntos formavam a Gran Colômbia, que vai ser governada por Simão Bolívar. Assim como San Martín governava as Províncias Unidas do Rio da Prata. Só que, assim como aconteceu com San Martín, os líderes locais não vão estar satisfeitos com o governo de Simão Bolívar. Aí os líderes locais começam a tirar sua região da Gran Colômbia. Aí, ó, a Nueva Granada saiu, formou a Colômbia. Depois saiu a Equador, depois saiu a Venezuela. Certo? Bom, medo das invasões. Olha, o Congresso do Panamá, 1826. O que foi o Congresso do Panamá? Já estamos acabando, turma. O Congresso do Panamá foi o quê? Foi uma reunião dos países da América Espanhola. Aliás, os países da América Espanhola não, dos países de toda a América, inclusive os Estados Unidos participou dessa reunião, desse congresso, e eles resolveram dizer o seguinte, que não ia aceitar mais que nenhum país europeu invadisse a América. Eles não iam aceitar que nenhum país europeu fosse colonizado novamente pela Espanha ou pela Europa, ok? Vou repetir, o Congresso do Panamá foi uma reunião de todos os países independentes da América, onde eles disseram que não ia aceitar a invasão de nenhum país europeu na América, que eles não iam aceitar que nenhum país da América fosse colonizado novamente, certo? Ou seja, eles reafirmaram a política de independência da América, com o apoio dos Estados Unidos. A doutrina Monroe, que é essa doutrina aqui, que foi antes do Congresso do Panamá, foi criado pelos Estados Unidos, pelo presidente americano chamado James Monroe, e ele já disse, o presidente James Monroe, a América é para ser governado pelos americanos, certo? Pelos americanos, que ele quis dizer aí, pelos povos da América, certo? Inclusive tem essa imagem aí, aqui é uma imagem do tio Sam. O tio Sam é uma figura criada lá nos Estados Unidos para simbolizar os Estados Unidos, um velho. Você vê que ele está com um pé lá na América do Norte e outro pé aqui na América do Sul, para simbolizar que aqui ninguém manda, aqui nenhum país europeu vai entrar aqui. Mas ao mesmo tempo, ele está querendo dizer aqui que o quê? Que quem manda é os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos vai mandar até hoje em toda a América. Ok? Turma, é isso aí, concluímos mais um assunto, certo? E agora vamos partir para as atividades, ok, turma? Tchau, tchau, um abração, até a próxima, se Deus quiser e permitir.